se levantam, e ela gravava tudo isso. A Sofia, ela gosta muito de teologia. Ela estuda muito teologia, mais do que eu. Ela gasta horas e horas estudando a Bíblia e fazendo anotações. Ela tem vastos comentários bíblicos já escritos, que talvez um dia sejam publicados. Eu já disse para ela que gostaria de publicar os comentários bíblicos dela. E ela não deixou, eu não tive então autorização do autor, então não pude publicar os comentários da Sofia. Mas ela faz comentários em toda a Bíblia. Ela lê toda a Bíblia, versículo por versículo, ela abre várias versões, várias traduções diante dela, lê cada tradução, quando ela percebe alguma inconsistência, ou alguma diferença numa tradução e outra, ela vem conversar comigo, perguntar por que aquela diferença está acontecendo ali, ou se ela não entende uma passagem, ela pergunta para mim, e assim ela segue nas suas anotações lá, nos seus comentários teológicos. E uma vez, em meio aos seus estudos, ela disse para Simone, para minha esposa, ela disse o seguinte: mãe, eu descobri uma coisa, eu descobri que é perfeitamente possível descobrir ou expor, eu não lembro direito qual foi o verbo que ela usou, mas é perfeitamente possível expor o Evangelho todinho só na carta aos Romanos. Ela disse: é perfeitamente possível você descobrir todos os pontos do Evangelho, todos os itens da mensagem do Evangelho, é perfeitamente possível fazer isso só na carta aos Romanos, só. E a Simone me contou isso, e eu pensei um pouquinho, e eu falei: não é que essa danada tem toda a razão? É perfeitamente possível você encontrar todos os itens da mensagem do Evangelho só na carta aos Romanos. Perfeitamente possível. Estava corretíssima essa menina. Eu queria ter uma filha assim. É corretíssima a menina no que ela falou. Então, quando nós falamos sobre em que alguém creu para morrer para a velha vida e nascer de novo, é perfeitamente possível descobrir em que alguém creu olhando a carta aos Romanos. Então eu quero apontar para vocês, na carta aos Romanos, essa descoberta da minha filha. Quero apontar para vocês os pontos na carta aos Romanos que compõem o Evangelho e mostrar para vocês em que esses 5 irmãos que serão batizados hoje creram. Em que eles creram de tal modo que morreram e ressuscitaram. Em primeiro lugar, esses irmãos creram que não há justo, nenhum sequer. Nenhum. E eles perceberam que eles se incluíam nesse grupo. Não há justo, nenhum justo sequer. A carta aos Romanos, no capítulo 3, veja, deixa a carta aos Romanos aí, diante de você, para você caminhar comigo e ver essas verdades que eu quero compartilhar muito brevemente com vocês aqui. Você pode anotar os versículos e depois você pode sair evangelizando por aí, só usando Romanos, como a Sofia descobriu. Então veja o que diz Romanos 3, no versículo 10. Diz assim, Romanos 3, 10. Veja, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. O Evangelho começa com uma mensagem muito ruim. Evangelho, euangelion, significa boas novas. Mas as boas novas começam com uma má notícia. E essa má notícia é esta: não há justo, nenhum sequer. A Bíblia diz que você não é justo. A Bíblia diz que você é um pecador. Não importa se você é religioso ou não. Não importa se você é uma pessoa honesta ou não. Não importa se você tem um alto grau de percepção ética ou valores éticos bastante elevados. A Bíblia diz que não há justo,
nem um sequer. E prossegue no versículo 23, realçando isso, dizendo: pois todos pecaram. Diz o versículo 23. Todos pecaram, isso inclui a mim, isso inclui você, isso abrange todos nós. Todos pecaram. E o versículo 23 mostra o resultado disso. Todos pecaram e estão separados, carecem da glória de Deus. É uma péssima notícia. O Evangelho começa dizendo isso. E essas 5 pessoas se depararam com essa notícia um dia. Em algum momento na vida delas, elas se depararam com essa má notícia, com essa má nova. Descobriram: eu sou um pecador perdido. Eu estou separado da glória de Deus. Lendo Romanos, virando as páginas, nós chegamos no capítulo 6. E nós percebemos que essa má notícia se torna pior. Essa má notícia se torna mais grave. E essas pessoas, na sua jornada, foram descobrindo isso. Alguém lhes disse isso. Alguém compartilhou isso com elas. Elas perceberam essas coisas lendo a palavra de Deus, ouvindo sermões, ouvindo evangelistas. Elas descobriram que o estado delas realmente era terrível, era deplorável, era de completa miséria. O capítulo 6, versículo 23 diz assim, na primeira parte: porque o salário, a paga, o galardão do pecado é a morte. Esse é o resultado, esse é o galardão do pecado, a morte, a separação completa de Deus, o castigo eterno, a morte física, a morte espiritual. Essa é a herança. Esse é o galardão do pecado. Não há esperança para quem está no pecado. E todos pecaram. Essa é a porção nebulosa do Evangelho. O Evangelho diz essas coisas. E essas pessoas perceberam isso. Essas pessoas, como todo crente, descobriram essas verdades. Eu sou um pecador. E eu estou perdido. Eu estou separado da glória de Deus e receberei como pagamento por ser um pecador, receberei como herança, como pecador, como galardão, eu receberei a morte espiritual, além da morte física, e estarei para sempre separado de Deus. Se você não é um crente, essa é a sua condição. E a descrição da sua vida termina aqui. Se você não é um crente, a realidade que o descreve é apenas esta. A sua história de vida espiritual termina aqui, nesses versículos. Dentro dessas realidades, este é o seu estado. É uma péssima notícia, é uma péssima nova. O texto diz que você é um pecador e está perdido para sempre. Mas essas pessoas descobriram outras coisas, ouvindo pregações, lendo as Escrituras, vindo à igreja, ouvindo o testemunho de outros crentes. Elas descobriram que havia esperança. E o livro de Romanos, a carta aos Romanos, fala disso. Fala no capítulo 5, versículo 8, fala dessa esperança, fala que há uma forma de escapar disso tudo. No capítulo 5, versículo 8, vejam o que diz. E com isso, a carta aos Romanos vai avançando na sua exposição do Evangelho. Capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Vejam, Paulo já disse no capítulo 3 que somos pecadores, mas ele diz agora: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, em nosso benefício, sendo nós ainda pecadores. E aqui então começam as boas novas. As más notícias agora vão ficando um pouquinho para trás. Existe esperança agora aqui. O texto fala: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que significa que Cristo morreu por nós? Esses irmãos que serão batizados hoje descobriram isso.
O Senhor Jesus padeceu, o Senhor Jesus sofreu, o Senhor Jesus morreu, porque Ele estava sendo o nosso substituto. O galardão do pecado é a morte, mas Ele morreu em meu lugar. Eu pequei, mas Ele recebeu o galardão do pecado, não eu. Eu pequei, mas Ele recebeu o salário do pecado, que é a morte. Ele morreu. Eu deveria sangrar, Ele sangrou em meu lugar. Eu deveria padecer por causa do pecado. Ele, como ovelha muda, sacrificada pelos pecados do povo, Ele morreu em meu lugar, como meu substituto. Ele sofreu a pena do meu pecado. É por isso que nós, os crentes, nós cantamos aquele famoso hino, eu gosto tanto, eu sempre repito esse hino, né? Foi na cruz, quando um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Era o meu pecado, mas o meu pecado foi castigado em Jesus. E essas pessoas descobriram isso, descobriram que o pecado delas tinha sido castigado em Jesus, e disseram: o que eu devo fazer agora? E agora, diante disso, o que eu faço? Qual deve ser a minha resposta diante disso? Os nossos pecados foram castigados em Jesus, o que eu devo fazer para me beneficiar disso? Como eu posso me beneficiar desse pagamento? Como eu posso me beneficiar desse sacrifício substitutivo? Como eu posso me beneficiar dessa obra que foi feita em nosso lugar? Eu devo ir à igreja? Eu devo dar alguma oferta ali? Eu devo realizar alguma boa obra? O que eu devo fazer para me beneficiar dessa obra substitutiva? E então, a carta aos Romanos responde o que deve ser feito. No primeiro versículo desse capítulo 5, nós aprendemos. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui então o apóstolo Paulo mostra o que deve ser feito. Ele diz: o homem é perdoado. O homem recebe os benefícios do sacrifício de Jesus quando ele crê em Jesus Cristo. Ele é justificado mediante a fé. Essas pessoas entenderam isso e disseram então: eu creio no Salvador. Eu creio no Redentor. A carta aos Romanos mostra uma forma como essa fé é expressa. No capítulo 10, versículo 13, a carta aos Romanos mostra como essa fé se expressa muitas vezes, especialmente no início dela. O texto diz assim em 10:13. 10:13 mostra essa fé em movimento, mostra essa fé se expressando, mostra essa fé vindo para fora. O texto diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É dessa forma que se expressa essa fé. A pessoa se aproxima do Senhor e invoca o seu nome. E diz ao Senhor em fé, Senhor, eu invoco o seu nome. Eu clamo ao Senhor agora. E clamo ao Senhor por socorro. Socorre-me. Eu estou invocando o seu nome para ser salvo. Socorre-me. Eu sei que sou um pecador, eu sei. Eu aprendi lendo este livro. Eu aprendi ouvindo o testemunho de um outro cristão. Eu aprendi ouvindo uma mensagem. Eu aprendi que eu sou um pecador. E eu sei que o salário do meu pecado é a morte. Eu sei que eu estou separado do Senhor. Eu sei disso. Mas eu aprendi também que o Senhor Jesus morreu pelos meus pecados. Recebeu a pena da minha culpa. Recebeu a condenação da minha injustiça. E eu creio nele. E agora, crendo nele, eu invoco o seu nome. Salva-me. Perdoa-me. Justifica-me. Anula o meu pecado. Dá-me da sua salvação. E essas pessoas fizeram isso. Elas disseram: Senhor, salva-me. Perdoa-me. Livra-me do terrível galardão do pecado. Torna-me um beneficiário da obra substitutiva
de Jesus. E então a carta aos Romanos diz o que acontece. No capítulo 8, versículo 1, a carta aos Romanos diz o que acontece, ou o que aconteceu com essas pessoas e o que acontece com todos os que creem nisso. Diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eis aí a boa nova. Começou tão mal, todos pecaram, o salário do pecado é a morte, não há justo sequer, todos estão separados da glória de Deus, condenação eterna, mas o Senhor veio aqui e recebeu essa punição em nosso lugar, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Os que creem nele e clamam por seu livramento são justificados pela fé e são salvos. E o texto fala agora, essas pessoas que receberiam como salário, como pagamento a morte, essas pessoas estão livres de qualquer condenação. Nenhuma condenação há para elas. Elas estão em Cristo Jesus. Onde você está nesse processo? Onde você está? No processo do Evangelho. Dentro das realidades expostas acerca do Evangelho, onde você está? Você já chegou no ponto em que você entendeu que Cristo morreu pelos nossos pecados? Você já chegou nesse ponto? Você já chegou no ponto em que você creu no Senhor Jesus Cristo e clamou pelo seu perdão? Você já chegou nesse ponto ou não? Se você não chegou ainda neste ponto, então você ainda está lá atrás, experimentando, ainda que não sinta, experimentando, ainda que não saiba, a grande realidade de que você está separado da glória de Deus. Não há esperança em nenhum outro nome a não ser Jesus Cristo. Se você continuar nesse caminho e nesse estado, você estará eternamente perdido. Haverá condenação eterna para você. Esses irmãos que serão batizados hoje, silenciosamente dirão tudo isso para vocês. Dirão: eu estava perdido, mas eu entendi o Evangelho pregado em Romanos. Eu entendi o Evangelho pregado nas Escrituras, eu entendi. E eu criei. E então morri para a vida velha. E ressuscitei para a vida nova. Eu oro a Deus, suplico a Deus, com os irmãos aqui, juntos nos unimos numa súplica, juntos nos unimos num clamor, que se a sua história espiritual, de vida espiritual, está estacionada no capítulo 3 de Romanos, que fala apenas do salário do pecado e da perdição, que o Senhor trabalhe no seu coração hoje, e você abra o seu coração para o Evangelho, e receba Jesus Cristo em sua vida, morra para a vida antiga, e ressuscite para uma vida nova. E eu suplico a Deus, talvez seja muita pretensão minha, não sei, mas eu suplico a Deus que eu possa um dia estar dentro de um batistério junto com você, contando a sua história para um público como esse, dizendo, junto com você, dentro de um batistério, dizendo a sua história para o povo, dizendo: esta pessoa morreu e ressuscitou para uma nova vida em Cristo. Quem será? Quem será que entrará no batistério comigo? Vamos orar. Senhor Deus, abençoa cada um aqui. Crianças, jovens, adultos, todos aqui. Abençoa-os. Abençoa-os para que aqueles que já são crentes se curvem diante do Senhor em gratidão, desejosos de viver uma vida santa sob o seu governo, sob a sua orientação, sob a sua graça. E abençoa aqueles que nunca ouviram o Evangelho, mas ouviram hoje, ouviram agora.
que o Senhor trabalhe em suas vidas, que descobrindo que são pecadores e carecem da sua glória, que descobrindo que o salário do pecado é a morte, que não virem as costas para essas verdades, que não fechem os ouvidos, que não fechem o coração para essas coisas, mas que diante disso busquem a resposta, a solução, e descubram, ó Deus, como de fato têm ouvido, que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o nosso substituto, é aquele que morreu em nosso lugar. E que, crendo nele, clamem por seu perdão e sejam salvos, e não haja mais condenação nenhuma para eles. O Senhor abençoa todos aqui, em especial estes que ainda não nasceram de novo, que um dia, quem sabe hoje, possam morrer para a vida longe do Senhor e ressuscitar para uma nova vida de santidade em Cristo. Essa é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos cantar